Oi, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou médica nefrologista e hoje eu vou falar um pouco a respeito da obesidade e da sua relação com algumas alterações renais. A obesidade, independentemente da presença de diabetes ou de pressão alta, né, ela vai levar a várias alterações, né, no funcionamento do rim. Primariamente, ela vai sobrecarregar os rins. Para suprir a demanda daquele corpo que tem uma extensão maior, o rim vai estar trabalhando muito mais do que o normal. Existem pequenas unidades filtradoras no rim, os glomérulos, que vão precisar aumentar de tamanho, né? E precisar trabalhar mais. A partir disso, desse excesso de trabalho, o rim vai muitas vezes formando pequenas cicatrizes, né? E aí, formando essas cicatrizes, né? Esses locais que já estão alterados, eles não vão trabalhar mais de forma adequada. Então, perdendo pequenos pontinhos ali do rim, eles vão sendo perdidos, né? Vão deixando de virar o parênquima renal e se tornando cicatrizes que não filtram, né? Que não realizam a função de filtração de uma maneira adequada. Então, por isso, tem toda essa sobrecarga. Além disso, a obesidade, né, depois de ter feito essas cicatrizes, vai levar à eliminação de excesso de proteínas, né, pelo rim. Esse excesso de proteínas que sai pelo rim, né, que sai pela urina, ele é bem maléfico para o rim e ele começa a cada vez mais, né, agredir ainda mais esse rim. Outro dos mecanismos aí que leva à alteração de função renal é a própria elevação de pressão arterial por conta da obesidade. A obesidade, ela vai gerar uma inflamação no corpo como um todo. E aí ela vai ativar um sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, e que vai modular a pressão arterial. E aí ela vai modular para cima essa pressão. Então vai aumentar a pressão, essa pressão vai estar ali atuando no rim também como mais um fator agressor para causar lesões renais, tá? E além disso também, quem tem o problema da obesidade também vai estar mais predisposto à formação de pedras nos rins, né? No caso de quem tem a obesidade, o metabolismo de várias substâncias no organismo está alterado, como cálcio, oxalato. Isso aí vai predispor à formação de outras pedras. Ele também atua na... A obesidade também altera a acidificação da urina, né? E isso aí também é mais um fator que contribui para a formação de mais pedras nos rins, né? E que podem obstruir o fluxo urinário e aí gerar toda uma repercussão na função do rim. E agora quero falar um pouco mais sobre as medicações que estão sendo cada vez mais utilizadas, né, no tratamento da obesidade, né? Como, por exemplo, a semaglutida, que é o princípio ativo tanto do Ozempic quanto do Wegovy, e a tirzepatida, que é o princípio ativo utilizado no Mounjaro. Então, cada vez mais a gente vê o uso dessas medicações, né, para perda de peso, para perda de pesos bastante significativas. E agora, recentemente, a gente teve um estudo que correlacionou o uso de uma dessas medicações, né, que é a semaglutida, com melhoras, né, de desfechos renais, né. Nesse estudo em particular, houve uma redução de cerca de 24% de efeitos renais negativos com o uso da semaglutida, né.
Esses efeitos renais negativos seriam o quê? Seria a morte por causas renais, né? Redução de mais de 50% da função do rim e mesmo a necessidade de realizar diálise ou de realizar transplante. Esse estudo foi realizado em pacientes que tinham já algum acometimento renal, uma doença renal crônica e diabetes, né? Mas entrando aí dentro do contexto da obesidade, né? Pode ser bem indicado para um paciente que já tem, que tenha obesidade e que já tenha também uma doença renal crônica associada para evitar esses outros riscos, esses outros problemas aí, né? Então tem uma efetividade boa. E também a tirzepatida, que no caso é o princípio ativo do Mounjaro, ela demonstrou em alguns estudos também a redução de proteínas, da excreção de proteínas pelos rins, né, que é um grande marcador, né, de doença renal crônica. A gente ainda não tem estudos, né, associando, como no caso da semaglutida, com relação à redução de perda de função renal, ou mesmo de necessidade de diálise e de transplantes. Porém, eu acredito que muito em breve a gente vai ter novos estudos, né, que possam estar provando, né, ou comprovando se realmente essa medicação tem uma efetividade no caso da doença renal crônica associada à obesidade. Então, muito obrigada. E para mais conteúdos como esse, me acompanhem